Memphis Depay já está a caminho do Corinthians. O atacante realizou neste domingo os exames médicos na cidade de Eindhoven, nos Países Baixos, conforme pedido do próprio atleta. A informação é do portal neerlandês Eindhovens Dagblad. No último sábado, Memphis estava na cidade para assistir ao jogo entre Holanda e Bósnia e Herzegovina, no estádio Philips, pela Liga das Nações, que terminou com vitória holandesa por 5-2. Esse foi um dos motivos para o atacante não ter realizado os exames médicos no clube do Parque São Jorge. A expectativa de anúncio do Corinthians por Depay é até terça-feira, segundo o próprio presidente Augusto Melo, que ainda disse que o atacante já alinhou o tempo de contrato e as bases salariais para assinar com o clube. As negociações foram conduzidas por Pedro Silveira, diretor financeiro, e Vinícius Cascone, secretário-geral. Conforme a apuração do Meu Timão, Memphis Depay deve assinar com o Corinthians por 2 anos. Livre no mercado, o clube alvinegro pagará salários e luvas do atacante com os 57 milhões de reais destinados para uma contratação midiática fechada no acordo com a patrocinadora Master Esportes da Sorte, além de assumir em torno de 20% restantes do pagamento, mesmo os moldes da contratação de Ronaldo Fenômeno, em 2009. Ele pode ser inscrito pelo Corinthians em competições da CBF até 9 de setembro, mas no Brasileirão, o jogador pode substituir outro nome até o dia 20 do mesmo mês. Já na Sul-Americana, o prazo se estende para o dia 13, se o Timão quiser contar com ele já nas quartas de final, contra o Fortaleza. Mana aqui no Corinthians, né, ele fez os exames médicos na Holanda, jogador de nível internacional, jogador de seleção holandesa, jogador que é o segundo maior artilheiro da seleção, da história da seleção holandesa, só perde por Van Persie, está 4 gols atrás do Van Persie, jogador que teve passagem pelo Atlético de Madrid, pelo Barcelona, pelo Lyon da França, pelo PSV da Holanda, Manchester United também. Pelo Manchester United, só grandes equipes, jogou só em grandes equipes, então é uma contratação de nível internacional do Corinthians. Agora, ele não joga desde julho, né? Foi a última partida dele com a camisa do Atlético de Madrid. Então resta saber como é que ele está fisicamente, se ele vai precisar de um tempo ainda para se condicionar fisicamente. De qualquer maneira, eu acho, tenho certeza que é uma contratação daquelas de fazer barulho, né? O Corinthians vai gastar muito dinheiro nessa contratação, são 70 milhões de reais. Aqui, ó, aproximadamente é isso aqui, Celeto, aqui a gente tem de informação, não é? Algo em torno disso, né? Salário mensal. Engloba uma série de situações, não só o salário, envolve a transferência, acúmulo por premiação, salário mensal. O Corinthians deve gastar com o Depay aproximadamente 3 milhões e meio por mês. É isso aí. Total do contrato, 84 milhões. O aporte do patrocinador, que a gente vai discutir o lado técnico e vamos discutir também o lado econômico. O aporte do patrocinador Master do Corinthians, 57 milhões, e o aporte que cabe ao Corinthians, 27 milhões de reais. Então a gente vai dividir aqui, Cereto e amigos, a gente vai dividir primeiro o campo, bola, tecnicamente, e depois a gente vem para o lado dos riscos, o aspecto financeiro, como é que foi montada toda essa engenharia para o Corinthians trazer um jogador desse nível. Você tem, Chile, inclusive, aqui, como o Cereto já mostrou, só para a gente ilustrar o currículo do Memphis Depay, as equipes por onde ele já passou. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, para que a gente possa entender o tamanho do jogador que está chegando ao Corinthians. Ó, idade 30 anos, então a gente está apresentando para vocês o Depay, para quem conhece, mas não conhece profundamente. Idade 30 anos. Holandês, posição atacante, passou pelo PSV, pelo Manchester, pelo Lyon da França, pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid e agora vai ser jogador do Corinthians. Temos aqui alguns gols deste jogador e já que você estava com a palavra, e aí vocês fiquem para falar, realmente gostou, está aprovado. Vamos só para o campo técnico, tá? Daqui a pouco a gente fala da parte financeira. Está aprovado, é uma contratação que muda o Corinthians de patamar, Cerezo? Eu acho que muda o Corinthians de patamar, muda o Corinthians de nível dentro do Campeonato Brasileiro. Não sei se vai livrar o Corinthians do rebaixamento, aí é outra história, né? Porque o corintiano quer saber disso.
Ele vai livrar o Corinthians do rebaixamento? Mas esse é o sentido, né, Cereto? Como é que vai contratar um cara desse tamanho para não salvar do rebaixamento? Senão vai jogar a Série B ano que vem. Imagina o Depay jogando contra o Amazonas lá em Manaus. Vai ser complicado, né, cara? Com todo esse investimento, o Corinthians na Série B do Campeonato Brasileiro não faria o menor sentido essa contratação. Então ele vem para fazer gols. O Corinthians não tem gols. O Yuri Alberto não faz gol, o Pedro Raul muito menos. O Corinthians está contratando um cara para fazer gol. E ele é artilheiro, vice-artilheiro da seleção holandesa, da história da seleção holandesa em todos os tempos. A contratação é de impacto, é uma contratação midiática, como prometeu o patrocinador. Isso ninguém pode deixar de afirmar, mas existem muitas respostas, muitas perguntas que serão feitas, inclusive aqui no Mesa Redonda, e você em casa deve estar se fazendo, que precisam ser respondidas. Paulo, sobre a contratação e sobre a informação que você teve, porque ela é muito importante. Porque existia a expectativa do Depay estar desembarcando hoje aqui no Brasil. Essa era uma expectativa na sexta-feira, né, Chico? De que poderíamos ter o desembarque do Depay. Inclusive, hoje à noite isso não vai acontecer. O jogador deve chegar só na quarta-feira. E a torcida corintiana preocupada pelo aspecto de que, se ele não assinar o contrato, ainda até amanhã, não consegue ser inscrito para a Copa do Brasil. Memphis Depay, novo reforço do Corinthians, coleciona gols na carreira, mas também muitas curiosidades fora dos campos. Nós separamos 7. Entre elas, o motivo de ele não usar o sobrenome na camisa. O atacante holandês está bem perto de ser anunciado pelo Timão, algo que, segundo o presidente Augusto Melo, deve acontecer no começo desta semana. Não usa o sobrenome por atrito com o pai. Memphis quer ser conhecido apenas por Memphis e não usa o Depay na camisa por conta de um atrito com o pai, que é ganês. Dennis Depay abandonou o atleta e a família quando ele tinha apenas 4 anos, quando ainda vivia em Roterdã, com a mãe holandesa, Cora Schensema. Em seguida, a mãe de Memphis foi morar com outro homem que já tinha 15 filhos. Memphis foi o 16º. Foi quando outro drama surgiu na vida de Memphis e de sua mãe. O novo namorado ganhou milhões na loteria, terminou com ela e foi embora. Memphis expôs a história de ressentimento com o pai em uma entrevista à BBC em 2015, quando assinou com o Manchester United. Não me chame de Depay, pode me chamar de Memphis, disse o que largou o sobrenome na camisa em 2012, quando tinha 18 anos e ainda jogava pelo PSV. A partir daí, não usou mais o Depay na camisa. CR7, como ídolo, Memphis expôs a sua idolatria por Cristiano Ronaldo, especialmente quando foi contratado Manchester United, ex-time do português. Ele é meu ídolo e um grande jogador, talvez o maior do mundo. Eu o observei muito. Eu vejo suas cobranças de falta e como ele se move. É fashion e tem marca de roupa própria. Memphis Depay não tem estilo só dentro de campo. Fora dele, o jogador gosta de estar bem vestido e dentro da moda. Ele possui uma marca própria de roupa, a Memphis Depay Clothing, e frequentemente posta fotos para lá de fashions nas redes sociais. Em 2022, Puma e Depay lançaram a sua primeira coleção de roupas, que incluem camisetas, jaquetas e calças de treino com o estilo característico do atacante. Se arrisca no rap e tem até perfil no Spotify. Memphis ama música e se arrisca no rap até com certa seriedade. Ele já produziu algumas músicas e tem parcerias gravadas com artistas profissionais da música holandesa. Ele mostra suas habilidades como rapper em seu canal no YouTube, que conta com mais de 800 mil inscritos e tem até o seu próprio perfil no Spotify, com algumas músicas gravadas por ele. A música No Love, por exemplo, conta com mais de 20 milhões de visualizações. Rei das Tattoos. Memphis Depay tem o corpo praticamente coberto por tatuagens e já recebeu o apelido de Rei das Tattoos. Os rabiscos na pele ajudam, inclusive, a entender a personalidade do jogador, dentro e fora de campo. Em meio a dezenas de símbolos e palavras, uma delas remete ao Brasil. Jesus do Rio. Ela foi feita em homenagem à sua estreia em Copas do Mundo em 2014.
e traz a figura do Cristo Redentor, acompanhada da representação de uma favela carioca ao fundo. Já escreveu uma autobiografia. Atualmente com 30 anos, Memphis já lançou a sua autobiografia Coração de um Leão, em 2019. As páginas revelam desde a sua infância conturbada até a compulsividade por dinheiro e ostentação. Com o livro, o atacante pretende ajudar crianças a evitar o mesmo caminho que ele seguiu na vida pessoal. Precisou vender drogas. Memphis revelou em sua autobiografia que costumava vender maconha nas ruas, traficava drogas leves e foi expulso de várias escolas, segundo publicou o jornal inglês The Guardian. Não concordo com muitas coisas que fiz no passado e não tenho orgulho disso, mas publiquei mesmo assim, porque quero que seja puro. Eu ficava na rua à noite e fazia coisas que um garoto daquela idade não deveria fazer. Meu talento me salvou, com certeza, disse em uma entrevista ao programa holandês Pauw. E você, o que achou da contratação de Memphis Depay pelo Corinthians? Vai ser um sucesso como Ronaldo Fenômeno? Ou será mais uma gafe do presidente? Curta e compartilhe. Até a próxima.